Libras é muito mais do que um conjunto de sinais. É uma cultura que quebra barreiras e promove a inclusão. No programa de hoje, eu entrevisto uma professora de Libras, uma intérprete também. Pamela Isis, seja bem-vinda ao Além dos Outdoors. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Há um tempo atrás, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu fala tenho de ali um Você já desligamento acompanhou pacientes? de Isso é pertencimento. paciente, Isso é outro mas processo. Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de sair, Zappa, eu mostrava um mas cartãozinho. eu acredito no sexto período. Roberto Carlos, mano, Eu gosto ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, ficava um como tempo, que é ser então, Miss, pensando em assim? usar lá, depois Diretamente aqui do Alameda Rodoservice Center, esse lugar que nos acolhe. O Alameda, gente, você que é de Bauru, você já deve conhecer. É um espaço agradável aqui que reúne todos os serviços que você precisa, inclusive um cinema maravilhoso, né? Aqui tem café, tem almoço, tem jantar, tem uma loja de vinhos sensacional, estacionamento bacana aqui beirando a rodovia, então acesso é muito fácil. Venha para cá para o Alameda Rodoservice Center. Pessoal, antes de começar a minha entrevista com a Pamela Isis, vou falar dos nossos parceiros aqui do Além dos Outdoors. Eu vou mandar um abraço para o Ari da Altmedia Outdoors. A Altmedia é uma empresa de outdoors aqui de Bauru que tem anos de tradição e os melhores pontos da cidade. Não é legal ver a sua marca, a sua empresa estampada, todo mundo passando e vendo? Outdoor é uma mídia tradicional que funciona muito e está presente aqui em Bauru em vários lugares. Então, se você quer ter sucesso com o seu negócio, fale com a Altmedia Outdoor. Nosso parceiraço aqui também, o Lucas, da Sales Rock. A Sales Rocks é mais que uma agência. É uma agência dedicada ao varejo, principalmente online. Então, se você quer alavancar suas vendas e vender de verdade, não só fazer publicidade, vender, fale com a Sales Rock. Já pensou num brinde legal? Que tal colocar a cara do seu cliente numa caneca? Tá? É só você falar com a Natália da Cari Canecas que você vai ter um brinde personalizado e muito bacana para presentear um aniversário ou dar para um cliente. É muito legal, que é personalizado, é um presente único, né? Cari Canecas, ela faz a caricatura, imprime na caneca e fica muito bacana. Todo mundo aqui do Além dos Outdoors tem e os nossos convidados sempre ganham porque é muito bacana e todo mundo fica impressionado. Então, se você quer impressionar, dá uma Cari Canecas. Pessoal, e lembrando sempre dos nossos amigos Carlos e Clarissa que nos aguentam lá no DUI, né? O DUI que é um espaço democrático para você ter o seu negócio. Então, se você não quer gastar abrindo escritório, comprando móveis, pagando IPTU, você vai lá no DUI, pega uma sala que já está toda estruturada, com ar-condicionado, com internet rápida, com café, com recepção e faz o seu negócio lá. E além de tudo, você encontra outras pessoas, pode até fazer negócios lá dentro, network, trabalhar com outras pessoas é sensacional. DUI Cowork, procure nas redes sociais, se informa, liga lá que você vai adorar. Sempre. O Além dos Outdoors, lembrando sempre, é retransmitido pela Brumais TV, pela Top FM, pela Melone FM, pela Do Seu Jeito, pela Cultura Regional e pela Centenário FM. Sempre, qualquer lugar que você tiver, você tem acesso ao Além dos Outdoors, bem como as redes sociais, né? E também todos os agregadores de podcast, tipo Deezer, Spotify. Nós estamos em todos eles. É muito fácil você nos achar, certo? Na TV é canal 27527. Vou começar o nosso papo com a Pamela Isis. Pamela, eu vou começar como eu começo com todos, assim, querendo saber como que você veio parar aqui. Você é bauruense? Que legal, que legal. Bom, meu nome é Pamela, tenho 35 anos, tenho uma filha de quase 18 anos. Ela se apresenta como modelo já. Meu nome é Pamela, tenho 35 anos. Isso já é um texto decorado, tá? O meu sonho é a paz mundial? É, mais ou menos. A inclusão, talvez. Acessibilidade. Mas você é bauruense? Não sou de Bauru, na verdade nasci em São Paulo, só que minha família sempre foi aquela família meio nômade, que a gente mudou muitas vezes na vida e do nada, absolutamente do nada, depois do meu divórcio, né, quando eu tinha uns 23 anos, meu pai estava trabalhando aqui em Bauru, eu tinha que me formar, né, eu precisava estudar, precisava trabalhar com uma filha pequena, eu falei, opa, vou lá colar na minha mãe e no meu pai, porque eu posso ter alguém para uma rede de apoio para cuidar da minha filha enquanto eu trabalho. Então foi por isso que eu vim parar em Bauru, simplesmente para conseguir estudar com o apoio dos meus pais, né, nos cuidados com a minha filha. Foi por isso. Mas já tô aqui há
Vim pra cá com os meus 25 anos, já tô com Não precisa, 35. você vai denunciar a sua idade. Ah, mas é legal que as pessoas falam, nossa, não parece que você tem 35 anos. Eu gosto também, tipo, quando eu Adoro esse tenho que contar. elogio. Na realidade, eu escondo minha idade, mas quando eu conto, eu gosto Quantos que as anos você pessoas tem? falam assim... Quantos anos você Não, tem? eu não vou falar. As pessoas falam, nossa, mas não parece. Aí eu acho, pô, tô bem, né? Então, conta uma historinha tipo a minha, assim, pra eu poder fazer uma conta mental pra saber a sua idade. Não vou contar nada. Deixa pra lá, né? Deixa quieto, deixa quieto. Poxa, aí você veio pro Bauru. E como começou a sua história com Libras? Assim, quando você decidiu? Foi na faculdade? Como que é isso? Nossa, é uma pergunta muito comum, na verdade. Eu tava brincando no começo. Já tenho um texto decorado. Porque eu conto essa história muitas vezes, né? Todas as vezes que eu vou ministrar um curso, que eu vou dar uma palestra, eu gosto de contar a minha história. Porque eu acho que história toca as pessoas, né? E motiva as pessoas a fazer o que eu faço hoje, que é o meu objetivo. E eu, quando eu tinha... ao contrário do que as pessoas pensam, que eu fui motivada, sei lá, por ter um parente surdo na família, por ter acontecido... Não, nada disso. Eu me considero uma pessoa sempre muito empática. Acho que desde que eu era criança, eu era aquela pessoa que gostava de incluir. É algo nato. E quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava, fazia um curso no Senac. E dentro desse curso tinha um módulo de Libras que era assim, 2 aulas básicas. E o professor foi lá e ensinou pra gente uns sinais básicos. Ao contrário da facilidade que nós temos hoje de aprender qualquer coisa no YouTube, na internet, se você for disciplinado, você aprende, vamos ser sinceros, qualquer coisa na internet. Sim. O que a gente não tem é disciplina. Pra ir lá sentar e falar, não, eu vou estudar isso aqui com muito afinco, inglês, culinária, qualquer coisa pra aprender, né? Mas eu não tinha essa facilidade de internet. Não existia um YouTube pra eu pesquisar. Eu tinha, nossa, tô me sentindo uma dinossauro aqui, né? Eu realmente tô denunciando a minha idade. E aí, eu não tinha uma ferramenta de pesquisa. Mas aí, como eu vi esse surdo na hora dos intervalos do curso, meio sozinho, eu ia lá e eu ficava, poxa, eu não queria que ele ficasse sozinho, vou tentar conversar com ele. Então, eu ficava tentando fazer os sinais que eu sabia, que era quase nada. E ele me ensinava alguns, eu anotava, e na minha casa eu ficava na frente do espelho treinando. Então, eu posso dizer que inicialmente foi por inspiração desse surdo, e que eu ficava fui uma pessoa curiosa, que fiquei sozinha estudando por muitos anos. Até que... Posso contar? Claro. Posso ir contando? Vai, assim? só vai, vambora. Posso simplesmente falando? E fiquei vários anos assim, anotando as palavrinhas no papel. E hoje em dia existe aplicativo que você digita uma palavra e o robozinho sinaliza para você qualquer dúvida que você tenha. Olha a facilidade da tecnologia. Os dicionários que existiam na época, aqueles dicionários que tinham um desenho do sinal, que você ficava olhando lá tentando decifrar. Mão em C, passando no queixo, e você ficava, meu Deus, o que é isso? E era dessa forma que eu decorava os sinais. Um belo de um dia eu fui numa missa, assim, e não quero entrar aqui na questão religiosa e tal, né? Porque, enfim, tive toda uma transição religiosa na minha vida aí com a Libras e com surdos dentro de igrejas. Mas eu fui numa missa, eu tava com a minha filha, assim, no colo, eu fui mãe bem jovem, tinha uns 18 anos, e aí eu vi um grupinho de surdos no cantinho com uma intérprete, eu vi ela sinalizando tão rápido, eu falei, poxa, cara, será que um dia eu vou conseguir sinalizar tão rápido assim? Pareceu algo muito impossível, muito distante, assim, da minha realidade. E eu, muito ousada, como eu sou, já perceberam que eu sou muito abusada, cara de pau. Acabou essa missa, cara de pau total. Fui lá conversar com os surdos, o que eu sabia, que não era nada, era, oi, tudo bem? Onde você mora? Tipo, era só o que eu sabia. E ele sinalizando com aquela agilidade, achando que eu sabia. Eu falei, não, era só isso que eu lembro. Eu lembro que eu fazia, calma, eu tô aprendendo. Simplesmente isso. E aí os surdos me convidaram naquele dia, foi um dia que eu considero um divisor de águas na minha carreira, assim, que eles me convidaram para uma missa que existia todos os domingos, que os surdos se reuniam lá em São José do Rio Preto, que é a minha cidade, né? Que é a cidade que eu vivi mais tempo, que eu passei mais tempo da minha vida, que eu estudei, enfim. E aí fui para essa missa todos os domingos, e aí todos os domingos eu anotava os sinais novos que eu sabia no folhetinho da missa, eu voltava para minha casa e estudava a semana inteira. Então eu me considero uma autodidata na Libras. A minha formação veio bem depois. Inicialmente foi assim que eu comecei. Sabe que eu tenho dúvidas de Libras? Eu vejo lá, por exemplo,
trabalho muito com o setor público. E nas transmissões do setor público, tem Libras, que é lei, né? Tem a intérprete lá em todos os lugares. Sim, E às vezes, tipo assim, um parlamentar fala muito rápido sim. e ela tá lá. A pessoa consegue, o surdo que tá assistindo, ele consegue ler, né? Porque assim, uma coisa, ela tá falando lá, ele consegue ler naquela velocidade gigante daquele jeito? Olha só, muito legal essa pergunta, porque nós, ouvintes, a gente tem o conforto de ter a audição, né? Uhum. Então, nós não treinamos o nosso visual. Existem estudos que comprovam que nós não utilizamos 100% da nossa capacidade cerebral, por exemplo. Nós também não utilizamos 100% da nossa capacidade auditiva, nem visual, porque nós temos os 5 sentidos aqui apuradíssimos, e é assim que a gente vive no nosso conforto. Só que os surdos, por não terem audição, eles desenvolvem muito mais a visualidade. Uhum. Tanto é que quando você aprende Libras, você fala, meu Deus, mudou só um dedo e mudou completamente o sentido? Sim. Mas eles... Dá para conseguir aprender assim? Sim. Você vai, com o tempo, melhorar a sua visualidade. Você vai treinar a sua visão, assim como os surdos são. Nós nunca, tá? Mas isso é um detalhe. Nós nunca conseguiremos ter a visão aguçada de um surdo, porque eles são incrivelmente visuais. Então, por isso que sim, quando a gente tá lá naquela velocidade da luz, os surdos pegam tudo. Inclusive até detalhes que às vezes a gente não capta. Uhum. Antes do programa, a Pamela Isis me alertou, falou assim, não fala deficiente auditivo. Isso. É já surdo. dando os toques aqui. Me explica, o tratamento, a comunidade, ela gosta mais, é surdo, é isso? Muito boa pergunta também. Eu tô gostando das perguntas, hein? Eu sou pago pra isso. Pô, esse é meu trabalho, você tá me tirando. Bom, muito legal essas nomenclaturas, porque, né, hoje em dia existe aquela questão de, nossa, aquele cancelamento, as nomenclaturas corretas, a gente precisa se atentar, o que é ofensivo, o que não é ofensivo, é que, na verdade, nem é questão de ser ofensivo ou não, eu penso que é questão de informação e falta de informação. Então, hoje em dia a gente tem internet, tem informações para todos os lados, então cabe a gente sim buscar. Se você tem dúvida, vai lá no YouTube, no Google, pergunta, eu adoro. Pamela, eu tenho medo de fazer tal pergunta, eu adoro receber perguntas porque as pessoas estão interessadas em aprender. Então, na verdade, existem nomenclaturas corretas para o público. Existem 10 milhões de surdos no Brasil. Esses surdos não são padrão, esses surdos não são... esses surdos são todos iguais, a gente coloca todo mundo numa caixinha e pá, não é assim. Então, desses surdos, tem surdos que têm perda parcial, perda profunda, perda unilateral, pessoas que nasceram surdas, pessoas que desenvolveram surdez, pessoas que, sei lá, sua vozinha, de repente, do nada lá, começou a perder a audição. Ela não entra no grupo dos surdos que viveram a vida toda com essa dificuldade, que aprenderam Libras, ela não se enquadra nesse grupo. Então, a gente chama essas pessoas de DA, de deficiente auditivo. As pessoas, de repente, que têm uma perda parcial e que ela não se utiliza da Libras, ela com uma legenda, por exemplo, Pamela, porque isso já vou colocar uma outra pergunta que eu recebo sempre. Pamela, por que tem que colocar legenda mais intérprete de Libras? Será que só a legenda não atenderia a todos? Mas a legenda, ela atende o deficiente auditivo, que é justamente essa pessoa que cresceu fora do convívio da comunidade surda da Libras. Ele foi criado com uma cultura ouvinte, ele teve oportunidades de acesso, por exemplo, com a fonoaudiologia, com estudos, com uma família que o incentivou a isso. Ou então aquela pessoa que tem memória auditiva, que nem você, e de repente você perde a sua audição. Você não é considerado, dentro da nossa nomenclatura, um surdo. Você é considerado um deficiente auditivo, uma pessoa com deficiência auditiva. E o surdo é aquele que, mesmo tendo perda profunda ou parcial, mas que ele participa da comunidade surda, ele se utiliza da Libras, ele precisa de uma educação inclusiva, ele precisa de materiais adaptados para aprender. Então, são grupos distintos, entende? Não que você não pudesse falar, mas é que o meu trabalho... ele é voltado para os surdos, para a comunidade surda. E o deficiente auditivo são pessoas que não precisam necessariamente do meu trabalho. Tá? Mas a pessoa que E não perde... fica mais bonitinho, assim, eu vou falar deficiente auditivo que fica mais bonitinho. Não é isso, Viu? Tá? A pessoa que perde a audição depois de ter vivido uma boa parte da vida, ela tem mais dificuldade para aprender Libras, assim, do que a pessoa que já nasce, assim? Adoro essas perguntas, ótimas. Sim, porque, por exemplo, eu nasci surda, ou então já nasci envolta à comunidade surda. Eu já tenho
o meu visual muito bem treinado. Por exemplo, eu, Pamela, já consigo... Eu leio muito as pessoas no comportamento, no gesto, né, na expressão corporal, porque eu sou treinada, eu trabalho com isso. Um olhar que um surdo faz, eu sei exatamente o que ele tá pensando, o que ele tá direcionando, enfim. Inclusive, de repente, tem pessoas que são surdas. São surdas. E a família, de repente, o excluiu da Libras. E aí, quando ele vai aprender Libras, ele aprende assim, ó. Você fica besta. Você fala, cara, eu demorei 20 anos para aprender isso que você aprendeu em 3 meses. Ele já tem uma predisposição visual a isso. E a quem, óbvio, você foi criado como ouvinte, você tem uma memória auditiva, aí é outros. É um pouco mais de dificuldade, sim. Surdo tem mais facilidade. Me fala uma coisa, o que é o mais difícil de aprender Libras? Sim, qual que é o principal? Fala assim, putz, assim, em inglês a gente sabe que é o verbo, sei lá, e na Libras? Legal. Isso é uma pergunta muito pessoal, tá? Porque cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Mas como eu sou professora, tenho uma escola online, e eu posso considerar, observando a maioria dos meus alunos, primeiro, vou aqui por etapas. Primeiro, acho que perder a vergonha de se expressar. Muitas pessoas têm vergonha de falar, não é o meu caso, né? Não. Eu falo com as mãos, eu falo com a próxima coisa que eu observar é isso, você fala o tempo todo assim, né, com as mãos. Mas isso aqui, eu tô me contendo, tá? Isso aqui, eu tô, na verdade, me segurando. Então, assim, eu falo o tempo todo, né? Pela boca, pelas mãos. E... Deixa eu lembrar a pergunta agora. A pergunta é qual a principal dificuldade ao se aprender Libras. Ok. Então, eu vou por etapas aqui. A primeira, acho que a pessoa se soltar, perder a vergonha, sabe? Aquela questão de se posicionar. Eu vou aprender Libras e ela sabe que ela precisa usar do corpo. Então, falar, geralmente, é algo que algumas pessoas têm dificuldade. Agora, falar com o corpo é ainda mais. Ah, Pamela, isso é meio teatral. Na verdade, você precisa, sim, incorporar ali as expressões. O corpo nosso fala, o nosso ombro fala, a nossa expressão fala. O jeito que você se mexe está falando também. Não é só sinais, tá? Se engana quem pensa que a Libras é sinal. É muito além disso. Obesidade da Xuxa. Pensa que é só... tem gente que... Eu falei pra minha filha esses dias, falei, nossa, deve ser difícil para os surdos, né? Como eu, graças a Deus, sou conhecida pelo meu trabalho, eu cheguei no lugar, a pessoa eu nem conhecia, ela chegou em mim e falou, oi, eu sei Libras, ó, A, B, C. Aí eu, legal, tipo, né? Aí minha filha olhou pra mim e falou, deve ser difícil ser surda, né, mãe? A pessoa chega num lugar, a pessoa tá lá, trocando ideia com os amigos dela, chegou alguém, oi? Tipo, oi, eu sei Libras, ó, A, B, C. Aí o surdo fica lá, olhando, sabe essas piadinhas que vocês fazem dentro do trabalho de vocês? Todo mundo tem piada interna. No nosso trabalho, esse é um tipo de piada interna. As pessoas chegarem e falam assim, oi, eu sei Libras. A, B, C. Fala uma coisa. Isso é um tipo de piadinha que a gente usa. O Libras, assim, eu já sabia, por isso que eu perguntei. Não é você saber as letras, como que faz o sinal da letra. Porque então, senão, assim, se você for falar uma frase, você vai demorar meia hora. Né? Claro, lá falando. Até, só para concluir assim, a pergunta é que, na minha opinião, a expressão facial e corporal é o que você demora muitos anos para desenvolver. Existem intérpretes que ainda faltam pecam na expressão facial e corporal. Então, na minha opinião, isso é algo que você desenvolve a vida toda dentro da Libras. Pronto. Às vezes, assim, eu não gosto de intérpretes nas transmissões de TV. Tô falando uma piada, assim, porque eu perco a atenção no que tá passando. Eu fico lá só vendo a menina. E eu não assisto o que tá passando. Mas você sabe que, óbvio, eu tô e às vezes a pessoa fala rápido, ela quase morre lá do lado. Sim, muita gente fala isso. Mas isso também é um paradigma que a gente tem que quebrar. Por exemplo, por que uma rede Plim Plim aí, conhecida, né, bem famosa, evita de colocar intérpretes, muito embora já tenham sido multadas em diversas vezes por não ter colocado acessibilidade em Libras quando era obrigatório, por causa disso. Porque as pessoas falam, isso rouba a minha atenção. Aí o cara prepara, eu entendo. Eu não sou aquela militante chatona, sabe? Eu entendo que o cara prepara um baita de um cenário, prepara aquilo lá tudo lindo e tal. Ele vai pensar, poxa, isso aqui vai estragar o layout. Com certeza vai estragar. Isso aqui vai estragar, não fica bonito. Eu amo cinema, ia tirar totalmente a minha atenção do filme. Sim, e outra, isso vai acontecer nos próximos anos. A gente já é lei. O cinema vai ter Libras. Isso já é lei nacional. O cinema vai ter a legenda nacional, por exemplo, nós brigamos por coisas simples, legenda nacional. Os filmes nacionais não são legendados.
Então, o surdo não pode assistir um filme, a não ser que ele assista lá no streaming dentro da casa dele, mas ele não pode. Isso daí que eu ia falar, os streaming já tem. Você coloca em português e legendado em português. É uma coisa simples. E ainda com a opção de acessibilidade lá que fala as cenas ainda. Isso, áudio... o audiodescrição. Audiodescrição. Que é incrível, eu acho incrível. Então, estamos avançando, mas o cinema ainda é reticente. Claro, porque assim, poxa, eu não quero, sendo bem, nós bem vamos brigar, filho hein, da AP, eu não quero vir no cinema assistir um filme português legendado. Poxa, eu adoro Eu não vou filme pagar. legendado. Não, eu gosto de filme legendado. Lógico. Legendado, eu digo com legenda, não importa qual o língua americano. Porque tá falando inglês, eu preciso da legenda. Agora eu vou te Mas dar uma... assim, agora o português legendado embaixo, português de novo. Sabe por que você pensa isso? Porque não você vou não pagar. precisa. Ah, não, Porque sim. você não precisa. Se você precisasse, ou se alguém da sua família precisasse, você ia mudar completamente esse Pode conceito. ser que tenha uma sessão, cada filme tem uma sessão especial. Sim. O importante é ver. Mas assim, pensando em inclusão e acessibilidade, a gente pensa assim, poxa, se você tem direito a escolher os seus horários de filmes, o surdo tem que vir no horário que designaram para ele vir, porque ele é diferente de todos. Ou seja, onde está a inclusão nisso? Não, aí você vai ganhar a discussão. Mas. Não tem acessibilidade, não. Isso não existe, não é inclusão. É uma inclusão para inglês ver. Né? Porque ele é obrigado a vir no horário que estipularam dele vir, mas ele tá trabalhando, tem outros compromissos, ele tem uma vida, assim eu acho como que isso nós daí é um temos. problema irresolvível. Não, nós estamos... Porque você tem razão. O surdo... adoro ouvir isso. Você tem razão. O surdo, vai fazer uma sessão especial pra ele. Então ele só pode vir ir nessa. Poxa, ele tem Todas as outras, né? Mas, por outro lado, o usuário comum, principalmente amantes do cinema como eu, vai ficar muito puto. Porque falou assim, estragaram a fotografia do filme, botando... Mas sabe como muda tudo isso? A gente pensar na fotografia é tão pequeno. Quando a gente Você acha? Eu acho tão grande. Eu assisto o Oscar pra ver quem ganha de melhor fotografia. Olha isso. Sim, porque é arte. E eu tenho uma filha, minha filha tem 18 anos, ela é amante da arte. Ela estuda cinema, dublagem, teatro, fala 5 línguas, bichinha é incrível. Mas assim, para ela também, ela fala, nossa, essa estética, visual, vocês trabalham essa... Só que aí eu penso no lado humano da coisa. Isso é feito para quem? Isso é feito para pessoas. E essas pessoas consomem esse conteúdo. E não tem que ser um conteúdo exclusivista para ouvintes. Olha que pequeno pensar assim. Né? Mas eu não vou mudar de opinião. Até o final da entrevista eu consigo fazer você mudar. Eu sou Felipe Borges. Eu sou o Gil Corrêa. Nós somos da Bauruzão Mil Grau. Hoje nós estamos aqui na Batista de Carvalho, em Bauru. Com o quadro Fala Sério. Povo. Qual que é a tua profissão, Anny? Eu trabalho no supermercado, sou líder de setor. Que legal. Tá, vamos lá, Anny. Você atende muito público? Muito, todo dia. Tá. Você conhece a linguagem brasileira de sinais? Sim, conheço. Estamos aqui com ele, Fabiano da Hornet. Você conhece a linguagem brasileira de Libras? A Libras? Ah, conheço bem pouco. Qual que é a sua profissão, seu Francisco? Minha profissão, sou aposentado, mas sou presidente, fundador do Sindicato dos Empregados em Hotel, Restaurante e Bar de Bauru Região. O senhor conhece a linguagem brasileira de sinais, a Libras? Sim. O senhor sabe falar Libras? Pouco. Pouquinho? Pouco. Agora eu estou aqui com a... Priscila. Qual que é a sua profissão, Priscila? Eu sou psicóloga. Você fala assim como as pessoas deveriam ter mais acesso, né, à linguagem de sinais, né, eu acredito. Você acha né? que, se as escolas, né, deveriam... Você acha que devia ser matéria obrigatória desde o ensino básico? Ou pelo menos na faculdade, por exemplo, psicologia. De repente, para as crianças seria interessante, eles aprendem tão fácil as coisas. Que é inclusão, né? Não sei se é obrigatório, mas como uma coisa extra, de repente, né? Qual que é a sua profissão, Damião? Eu sou limpador de vidros de uma empresa de São Paulo terceirizada que presta serviço para bancos do estado de São Paulo. Você conhece a linguagem brasileira de sinais, a Libras? Não, eu não conheço. Inclusive, eu tenho até vontade de fazer um curso para me aprofundar um pouquinho mais. Rafael, qual que é a tua profissão, cara? Eu sou músico e sou humorista também, faço a parte do humor. Ah, que legal. Fala seu arroba aí pra galera, então, já pra seguir, Instagram, ajudar o pessoal. Instagram com Rafael Ezequiel e Kawaii com Rafael Ezequiel. Só entrar lá. Legal. Músico. Rafael, o senhor conhece a linguagem brasileira de sinais, a Libras? Já conheço. Mas o senhor sabe falar Libras? Não, Libras não. Não? Eu vejo o pessoal fazer as Libras, né? O sinal das Libras, mas entender não.
Qual que é a sua profissão, Márcio? Eu faço entrega. Marcos. Márcio. Márcio, desculpa. O senhor conhece a linguagem brasileira de sinais? O Libras? Já ouvi falar. Não sabe fazer? Não sabe sei se fazer, não, comunicar já em ouvi falar. Libras Já e ouvi tudo falar mais. que é uma linguagem de sinais, mas sobre esse respeito, como que é essa linguagem Libras, eu não sei, já ouvi falar já só. Você sabe Libras? Eu sei algumas, o básico do O básico. que você sabe? Vai, dá uma palhinha pra Eu nós. sei o oi, o bonita. Tá, e tem muito atendimento, sei lá, tem muito cliente que... Já às vezes precisa atendi, já atendi. Tipo Aí, assim, o pessoal fica perdido? fica um pouquinho, mais ou menos, assim. Tem alguém que liga através deles pra falar o que eles desejam e quando eles chegam também a gente consegue distinguir o que eles querem. Tá, mas quando alguém não liga, sei lá, todo mundo dentro do seu setor sabe atender ou... A gente faz o possível pra que seja atendido corretamente. Luzimar, qual que é a tua profissão? Eu sou líder de limpeza Ah, que legal. De escola, de algum lugar? do quarto da polícia. Ah, por isso que os policiais ali estavam tirando foto e mostrando. A senhora vai ficar famosa lá no parque. A senhora conhece a linguagem brasileira de sinais, a Libras? Já conheço, já tive até o papel na minha mão, mas nunca aprendi. Nunca aprendeu? Não. Tá. A Mas senhora eu acha que conheço. seria importante desde cedo a criançada aprender na escola? Eu acho que é bom porque tem muita criança que às vezes ela é surda, então ela não escuta, então os sinais ela vai aprender mais. Ah, é? Você aprenderia Libras só pra mandar aquele seu amigo se ferrar? Ah, eu aprenderia, viu? Com todo prazer, viu? Não só ele, mas vários no trânsito, viu? Porque às vezes eles me fecham de moto e eu não consigo falar tão rápido. Seria uma coisa mais, eu acho, natural para as crianças, de repente, né? Se você vai Entendi. ensinando desde pequeno, Sim. aí chega em casa eles vão falar, né? Olha, aprendi isso, aquilo, né? Porque eu acho que é de muito repente, pouco. Eu acho que é muito quando pouco tá em algum difundido. lugar e vê algum amiguinho com antiquário, de repente consegue ter esse insight, Sim. essa pessoa não consegue, né? Sim. Você acha que devia virar matéria obrigatória, ou pelo menos mais sugestiva desde o ensino básico das crianças? Eu acho porque é o seguinte, cara, deficiência, hoje em dia as pessoas vê muito segmento do autismo, só que eles esquecem a pessoa que é cega, entendeu? Então deveria ser uma matéria em escola, desde criança até faculdades, né? Porque hoje em dia, mesmo na faculdade, tem gente desinformada. Sim, seria uma matéria muito importante, né? Para os jovens, as crianças, né? Que estão começando agora a entender, né? Sim. Uma matéria que é essencial, né? Ah, eu acho legal, né? O senhor acha que desde cedo nas escolas devia ter... Com certeza. Essa matéria ali para a criançada crescer sabendo o que é inclusão, né? Com certeza, seria legal. Porque hoje, na verdade, existem aulas, né, de Libras, né, para você aprender. Então, por exemplo, assim, muito em trabalhos, tem muitos surdo e mudo que trabalham. Sim. Então, para eles se comunicarem, alguém tem que saber falar a língua deles. Exato. Porque senão eles não conseguem também fazer o serviço que é para fazer. Então, quer dizer, eu como já trabalhei no Centrinho, eu sei que lá na época tinha muita gente, e pode ser que ainda tenha, que era surda e muda. Sim. Então, quer dizer, eles são diferentes, então você tinha que saber falar. Eu não sabia, mas... Você sabe imitar o Caneta Azul? Sei. Imita aí, vamos ver um pouco. Caneta azul, azul, caneta azul, tá marcado com minha letra. O nome dela é Maura. Essa mulher conquistou meu coração. Eu talvez não, mas posso indicar alguém que, né? Não, de lado. porque realmente é importante, né? Sim, com certeza é importante. Tá certo. Obrigado, viu, seu Francisco? De nada. É um prazer falar com o senhor. Obrigado, eu. Fala sério, povo. Eu vou te presentear. Ai, jura? Brigadeiros gourmet da Mamalu Brigadeiros. Delícia, cara. Melhor Olha presente que alguém pode receber. É docinhos. Mas é de um padrão, de uma qualidade excepcional. Depois você tem que provar. Vai cair. A Mamalu Brigadeiros faz o doce para suas festas e também para recepção, para você dar de brinde com o logo da sua empresa. E também, se você tem um comércio, você pode revender. Tá? A Mamalu coloca aí no seu comércio os doces para você revender e fazer uma grana a mais. Gente, certo? tô doida Mamalu pra comer Brigadeiros é a nossa parceiraça aqui do Além dos Outdoors. Aproveitando o ensejo,
Eu vou te dar também uma revista. Cheio dos presentes, gente. Cheio dos A revista presentes. Atenção é nossa parceira de divulgação, Carlinhos. Um abraço. A revista Atenção, a maior revista Obrigada. do Centro-Oeste Paulista. Tá Meu presente sonho aqui. sair nessa revista, sabia? Meu sonho. Está presente em todo aqui as cidades da região de Bauru. Obrigada, e gente. a maior circulação impressa da região é a revista Atenção. Show. Tem o Prêmio Atenção também, que vai acontecer em novembro. Nós estaremos presentes, né, Maicon? Já estamos convocados, estaremos lá. Então, um abraço pro Carlinhos também. Recado de meio de programa dado. Deixa eu continuar o nosso papo. Sim. Aquelas posso comer? Uma Outra brigadeiro? coisa. Se você quiser, mas eu não tá. aconselho. Tô brincando, pode comer, fica à vontade. Nossa, eu queria tanto comer uma brigadeiro. Ia deixar meu dia tão mais feliz, minha manhã. Minha manhã tão mais feliz. Posso? Se tem uma coisa que deixa a gente feliz, é um miminho, né? Um docinho. Doce, cara. Você quer... Mulher é tão fácil de agradar. Olha só, você já me deixou feliz. Se tem uma coisa que você tá mentindo agora, esse negócio que mulher é fácil de agradar. Se tem uma coisa que não é verdade, é isso. Mulher é o bicho mais complexo que existe no mundo. Falando em agradar a mulher... Eu ia militar também, mas eu vou ficar quieto. Não. Falando em agradar a mulher, tem uma questão que eu quero te perguntar. Você chega aqui, na hora que você chegou assim, nota que você chega, bota over aqui no joelho, conjuntinho, shorts curto, batonzão vermelho, assim. E quando a gente vê você na internet, é assim também. Assim, os surdos se apaixonam por você? Nossa, gente. Tá bom de doce já, viu? Saia Responde justa. a pergunta. Saia justa, meu Deus. Ó, perguntar. Meu Deus, será que eu tô pensando se eu falo? Se eu não vou ser cancelada. Não vai ser cancelada. Sobre essa questão dos surdos. Bom, eu tenho 20 anos na Libras. Eu tava contando pra vocês, comecei com 14, hoje tem 35. E aí a minha carreira passou por diversos estágios. Então eu tive meu estágio dentro da Igreja Católica. Depois, dentro da igreja, ali trabalhando voluntário, fui convidada a trabalhar dentro de uma televisão. Foi emprego, né? Foi uma oportunidade que caiu no meu colo, simplesmente porque eu estava plantando, eu estava ali na lida. E aí essa TV, ela abriu muitas portas para mim. Uhum. Eu fui convidada a dar palestra fora, em outros estados. Isso eu nunca me imaginei com 21 anos estar fazendo isso. Eu lembro que eu pisei assim no Pará, que foi a minha primeira palestra, os surdos que me acompanhavam na TV vieram todos assim, meu Deus, queria muito te conhecer, era meu sonho. Você é a musa dos surdos, né? Recebi uns flertes, sim, eles falam isso, a nossa musa, a musa dos surdos e tal. Mas isso é muito legal, porque eu vejo como um carinho, que antes eles me acompanhavam na TV, hoje eles me acompanham na internet. Então isso acontecia já lá atrás, quando eu tinha 21 anos. E depois, com o passar do tempo, eu fui criando... eu fui criando novos conteúdos, né? Fazendo lives, e aí depois abri a minha escola online, e eu tenho muitos cursos para surdos também, muitos surdos participam dos meus cursos. Uhum. E aí eventos, a gente vai se encontrando nos congressos e tal. E eu criei uma festa, um evento, uma festa anual em São Paulo, que vão surdos do Brasil inteiro, que é uma balada acessível em Libras. Então, o DJ é surdo. Como que é isso? Peraí. Cara, sim, eu vou contar pra vocês. Mas aí é uma DJ balada sem som. Todo mundo faz essa pergunta tosca. Mas é o que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, tipo, não vai ter som, né? Todo mundo fala, não tem som. Eu falo, gente, DJ é surdo, fotógrafo é surdo, os barman são surdos, todo mundo se comunica em Libras, e aí, pelo contrário, tem que ter muito som e muita vibração pra eles sentirem, eles são movidos à vibração. Então, a balada é extremamente aquela balada pá, eletrônico, funk. Som altão, aquela tremeção lá e tal. E o ano passado eu fiz esse evento, eu vendi em 3 semanas 500 convites em São Paulo, vendi. Eu vi na internet. E agora esse ano a gente tá com um evento maior para 800 pessoas, open bar, um negócio assim, cabuloso. E nessa balada, olha... Tô pensando se eu falo. O meu tic-tac tá aqui raciocinando, Pamela, se controla. Fala. Não, óbvio. Pamela, você já ficou com surdo? Gente, muitos. Já beijei muitos surdos na minha vida. Já fiquei com... Inclusive, namorei um durante 3 anos. Namorei um surdo por 3 anos. Então, respondendo a sua pergunta... Você, como mulher que reclama do relacionamento, você reclamava que ele não te escutava?
O diretor corta essa sabia, piada. eu sabia. Corta essa piada. Minha namorada fala assim, você não me escuta, você não me ouve o que eu falo. Não, tá vendo? Não muda nada. É. O ouvinte pro surdo muda alguma coisa? Vocês Não. homens não nos escutam. Mas aí nesse sentido, pelo contrário, ele foi o namorado que eu mais me comuniquei. Olha que engraçado. Porque a comunicação, ao contrário do que as pessoas pensam... Engraçado mesmo. É, porque assim, as pessoas, nós atrelamos a comunicação exclusivamente para fala oral. Certo. Gente, a comunicação, você que gosta de cinema sabe que a comunicação, cara, inúmeras formas de comunicar. E a Libras é uma língua, só que ela não é uma língua oral, é uma língua visual. Ô, Paulo. E as pessoas, e ele falava muito, ele fala muito, até hoje a gente conversa, ele é a pessoa que eu mais converso. Olha só, que ironia. Que ironia. Que ironia, ele é a pessoa que eu mais ironia. conversa. E foi o relacionamento que eu tinha, que a gente falava muito, que a gente conversava muito. E um grande amigo. Ô, Paulo, eu tenho uma curiosidade, mais 18 anos, eu posso perguntar? Ai, meu Deus. Ou o YouTube vai derrubar a gente? Não, posso por perguntar? favor. O diretor autorizou. Não. Viu? Você que namorou com um surdo. Ai, meu Deus, eu sabia. Como que é assim? Ele é surdo. Como você faz pra gemer assim? Você geme em libras? Como que pra ele saber que tá bom? Gemer em libras, meu Deus. Olha só. Até engasguei. Deixa eu tomar uma água. Então, fica à vontade. Como que ele vai saber assim? Expressão facial, de ler a face já. Você já tá se aprofundando, você já tá pegando o feeling da coisa. Na verdade, assim, ó. Nós, ouvintes, a gente chama isso aí, dentro dos estudos, de quem estuda língua de sinais e tudo mais, a gente chama de ouvintismo. Tudo para nós tem que ser audição, porque nós somos condicionados a isso, nós somos treinados a isso. O surdo não tem essa questão do ouvintismo, porque ele não vive isso, isso não faz falta para ele, por incrível que pareça. Eu dizer isso parece, nossa, meu Deus, como assim você vai me dizer que ele vive normalmente? Cara, ele tem uma vida adaptada, que ele não sente falta. Ele não sente falta. De verdade. Você fala pra um surdo, você gostaria de ouvir? De verdade. Se você perguntar pra grande maioria dos surdos, óbvio, tá? Não tô colocando aqui num padrão. Mas a grande maioria dos surdos que eu conheço, eles falam, eu vivo bem, eu tô feliz assim. Então eu digo pra você que essa questão do ouvintismo, de pensar, poxa, tá, eu tô fazendo amor aqui, tô tendo uma relação sexual e eu preciso do som. Você precisa porque você é ouvinte, porque você foi condicionado a isso. O surdo não precisa disso, né? Então, naturalmente acontece, mas ele não vai falar, sinto falta dele ouvir. Tem as expressões sociais, as expressões corporais que dizem muito mais. Agora eu vou te falar, vou te surpreender. Como o surdo ele é extremamente visual, que eu já venho falando aqui, ele é muito visual, ao contrário de muitos ouvintes, ele sabe onde está o clitóris. Ela tá querendo dar uma tacada em nós, Paulo. Você perguntou. Conseguiu. Ele perguntou. Quem Viu? Fala o que quer, ouve o que não quer. Viu? Gente, Pamela, isso. Eu vi nas suas redes sociais que você oferece vários serviços, não só o curso de Libras, né? Lá tem muita coisa, receptivo de eventos, né? Evento que quer ser inclusive, a pessoa te contrata para você estar lá, já fez muitos eventos. Me conta um pouco aí desses serviços, como que é e a experiência com isso. Show. Bom, trabalhei durante anos dentro da TV, trabalhei voluntário dentro da igreja, Ministério de Surdos, e a gente fazia trabalhos como batismo de surdos, casamento de surdos, divórcio de surdo. Todas as necessidades que o ouvinte tem, o surdo tem, só que muitas vezes ele não é assistido pela falta da comunicação na língua dele, que é a Libras, né? E isso acabou me levando a estar dentro de uma igreja muito sozinha, com grandes responsabilidades e com muitos surdos. E aí eu lembro de um dia que foi um outro divisor de águas na minha carreira, foi que um pastor falou assim pra mim, viu? Você precisa de ajuda. Você precisa ensinar as pessoas, porque você tá muito sobrecarregada. Eu falei pra ele, mas eu não sei ensinar as pessoas. Eu aprendi sozinha, eu aprendi autodidata e aprendi da maneira mais difícil. Ele falou, não, vamos montar um curso. Eu extremamente reticente, porque, de verdade, você ser intérprete de Libras não faz de você um professor de Libras, né? Igual você, sei lá. Você sabe ler e escrever, certo, Ed?
Ai, que delícia. Muito obrigada. Só um minuto. Com certeza, são coisas completamente diferentes, Coisas né? completamente diferentes. Você ser um engenheiro não faz de você um professor de engenharia. Ah, agora você é um engenheiro, você vai lá na faculdade ensinar as pessoas. Não, não é assim que funciona. Você sabe ler e escrever? Sei. Agora ensina uma criança a ler e escrever, você sabe? Não. Precisa ter uma pedagogia aí. E eu também sabia Libras, mas eu não sabia ensinar as pessoas Libras. Voltando à pergunta, que agora eu já me esqueci, sobre... Você se esquece fácil das perguntas. É porque eu sou TDAH. Deu pra notar completamente. Eu tenho... Olha só, agora eu vou em minha defesa. Eu sou uma TDAH brilhante. Porra, olha quanta coisa que eu faço. Muitas pessoas que têm TDAH são brilhantes. Sim, eu sou uma TDAH brilhante. Eu mesmo não tendo memória, olha quanta coisa eu faço e onde eu cheguei. Agora eu lembrei dessa pergunta. Vem Vance. De manhã, assim, ó. Vem Vance. Lembra desse nome? É. Eu sou um cara que gosta de medicamentos. Pra dormir, pra acordar, pra... Vem Vance de manhã. Tá, obrigada pela dica, tá? Ótima dica. É, Lembrei sobre os meus serviços. Os serviços, tá. Eu tô contando como surgiram os meus serviços. Que eu disse que um pastor me falou, olha, abre um curso aqui na igreja, vamos ensinar as pessoas. Eu falei, poxa, eu não sei ensinar ninguém. Só que ele me incentivou tanto, não, vamos montar uma apostila e a gente vai botar a secretária aqui pra ajudar. O pastor falou assim, só me paga 10% aí que você consegue. Você acredita que eles falaram pra mim, assim, se você sentir no seu coração o que entrar de lucro do curso, você paga o dízimo, e que eu acho muito justo. Eu não tava pagando aluguel. Ah, não, aí tudo bem. Eles estavam, né? Eles eu não tava pagando aluguel, eu simplesmente não tinha experiência, não tinha nenhum. Já tinha uma carreira ali como intérprete, mas não uma carreira como professora de Libras, ela tava começando ali. E aí eu pensei, poxa, eu vou ensinar algumas pessoas, essas pessoas vão me ajudar, porque eu realmente estava sobrecarregada. Era escola com surdos, batismo de surdos, era o culto, enfim. E aí nós demos início ao nosso primeiro curso de Libras, que foi dentro da igreja, que eu lembro que era um valor irrisório, só para as pessoas não desistirem, aquela questão, né, de graça ninguém valoriza. E foi meu primeiro pontapé. E foi onde eu comecei a realmente pensar, poxa, acho que eu gostaria de fazer isso, porque eu sou professora, minha formação é pedagogia. Eu adoro dar aula, só que eu dava aula na escola e Libras era outra coisa na minha vida, era como intérprete. Poxa, por que eu não posso aliar as duas coisas, né? E por fim que esses cursos foram aumentando, as pessoas foram me pedindo cursos fora da igreja, não pessoas de dentro da igreja. Falei, então eu preciso investir, preciso abrir uma escola. E aí foi onde eu comecei a abrir cursos para outros lugares, fui convidada pelo SESC, e aí fui recebendo convites para dar cursos em empresas, cursos rápidos de acessibilidade. E aí do nada eu pensei, eu vou abrir minha escola, investi, aluguei um espaço. Quando eu vi que estava aumentando o negócio, crescendo de uma maneira que eu não conseguia nem controlar, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Aí fui convidada pela prefeitura de Dois Córregos, dei aula para os professores. Aí ia dar palestra em Jaú, dei aula em Jaú. Eu ficava viajando, indo para Rio Preto. Falei, poxa, acho que o negócio está aumentando muito, preciso de funcionários. E eu contratei surdos, porque esse era um sonho antigo meu, que eu pudesse dar oportunidade, trabalhar com pessoas surdas e oportunizar isso. E aí eu contratei professores surdos, o negócio foi crescendo, veio pandemia, falei, lascou. Na hora que o negócio estava crescendo, lascou tudo. Eu demorei para tomar a decisão de ir pro online, porque eu sou alguém que eu não consigo, sendo muito honesta, eu não tô falando isso para vender meu peixe. Eu não consigo vender uma mentira para as pessoas. Eu não consigo vender algo que eu não acredito. Então eu precisava acreditar que o online dava certo. E aí eu fiz uns testes com os alunos meus, eu vi que eles estavam aprendendo, eu falei, poxa, eu vou lançar um curso online. Foi onde eu lancei um curso online, e aí a minha escola, a partir desse momento, tomei a decisão de ser uma escola online. Cheguei a ter 30 professores surdos trabalhando para mim, trabalhando comigo. Muita gente mesmo. E aí na pandemia surgiram muitas perguntas de sexualidade, as surdas perguntavam muito, né? As pessoas estão lá em casa ociosas pensando quem? Sexo, claro. Fazendo filhinhos. E aí eu fui fazer uma pós em sexualidade. Não só surdos. Todo mundo. E aí eu fiz uma pós em sexualidade, lancei uma live acessível em Libras para falar de sexualidade para surdas, abri curso de sexualidade. E o negócio foi aumentando de uma maneira, tudo online, tudo de uma maneira que eu nem imaginava. Falei, poxa, já tô trabalhando como sexóloga aqui e não tô nem percebendo. E aí, depois que nós voltamos às atividades normais, voltaram os eventos presenciais, mas eu não quis mais retornar os meus cursos da minha escola presenciais, a não ser
os que as empresas me contratam. Semana passada eu estive numa empresa que me contratou para dar treinamento para os funcionários, para fazer atendimento, show. Então, esse tipo de treinamento eu faço. Palestra, faço presencial, mas o meu trabalho da minha escola é online. E aí começaram os shows de novo, né? Os shows, as festas. E a gente tem batalhado muito pela legislação, que a legislação seja cumprida, porque os surdos têm direito a ir no circo, aí ao circo, aí ao cinema, como a gente estava dizendo antes, ao teatro, enfim. E aí ele chega lá, inclusive meu ex-namorado tem uma história muito legal da primeira vez que ele foi ao circo. Um dia, se você quiser convidá-lo, eu interpreto tudo para ele, você faz as perguntas, e a gente pode fazer aqui porque ele tem histórias maravilhosas. E ele conta que ele se tornou um palhaço de surdos, que isso é um trabalho extra dele, né? Ele é surdo, ele nasceu surdo. Ele nasceu surdo E de ele família fala? surda. 5 gerações, não. Não fala. Fala em Libras. Tá. 4 gerações de surdos na família. Uhum. Então ele conta a história da primeira vez que ele foi ao circo e que ele se sentiu extremamente frustrado porque todo mundo ria e ele não entendia nada porque as pessoas estavam rindo. Então, e aí nesse dia ele tomou a decisão de fazer trabalho para crianças surdas em hospitais. Ele tem um trabalho lindo. Um dia vocês podem convidá-lo, assim. Eu conheci uma modelo surda, licença, que ou ela perdeu com 3 aninhos, 2 anos de idade, sei lá, mas era surda antes da alfabetização e ela conseguiu desenvolver a fala. Sim, só que ela falava parecendo... Falava mal, não vou falar outra coisa. Falava mal porque ela não escutava, né? Ela não sabia direito como falar, mas ela conseguia falar. Era... Vou justificar isso. Ah. Eu adoro saber responder as coisas. Então ela sabia falar. Ela era modelo, inclusive. Linda, linda, linda. Você sabe o nome dela? De repente eu até conheço. Não lembro. Você não vai lembrar? Não. Depois você me manda a fotinha. Eu conheci ela num evento, tentei chavecar ela. Tem vários modelos surdos Como que lindíssimos. chaveca é uma surda? A próxima vez, como fala assim, você está gata hoje, faz aí pra mim, pra eu aprender pra próxima vez. Você pode ir pro literal mesmo, que você, gata, sinal de gato. Você, assim. As surdas brasileiras vão entender, Vão entender. Tá? As americanas vão achar que você tá falando que ela rouba as coisas, né? Ele vai ter um ovo, até mesmo porque... Eu fui pra Europa, caí nessa de chamar a menina de gata, ela achou que eu tava só no acusando Brasil, ela de né? que ter roubado alguma coisa, porque ela é gatuno, é gata de roubar. Isso, exatamente. Eu sei porque, assim, tem uns gringos que me chavecam, esses, né? E aí, uma vez eu falei, escrevi, your cat, ele, tipo, não entendeu. Aí eu como professora que adora explicar os termos, falei, olha, isso deve ser tem uma tradução diferente para vocês com certeza é uma tradução literal, e para nós aqui no Brasil a gente chama de pessoas bonitas e tal. Ele, nossa, não sabia. Fora do Brasil você tem que falar que a pessoa é quente, tá? Sou hot. Sou hot. Aí a pessoa entende. Aprendi na prática, não foi na teoria, não. Entendi, compreendi. Como as surdas brasileiras vão compreender. A Libras tem muita questão do apontar. Você, eu, ele. Então, o que para nós ouvintes é um paradigma, sabe? A gente não pode apontar que é feio, a gente foi ensinado assim. Na Libras é completamente natural. Isso acontece o tempo todo, os surdos não se constrangem em estar aqui conversando, quer falar dele, fala daquele ali, ó. Porque, óbvio, né? Se a gente quiser que a pessoa não tiver nenhum problema com o assunto, eu vou apontar, e para nós é muito, muito comum. Então, você, gata, ou você, linda. Linda assim. Linda. E gata assim. Tá. Bonita. Vai depender da sua expressão facial. Tudo, a ênfase vai da sua expressão. Então, você bonita. Agora faz uma expressão de linda, assim, linda. Tem que caprichar na expressão. Eu vou fazer cara de sem vergonha. Essa eu quero. Posso. Não, você já tá na chuva, é pra se molhar, meu amor. Assim, aí você tem que olhar. Você é linda. Não, uau! Deu certo? Deu certo. Ó, palmas pra você. Conseguiu. Palmas assim. A torcida do Corinthians faz assim. Aí, ó, pronto. Só pra. Eu já desviei o assunto de novo. Você vê que eu sou ótimo pra desviar assunto, que eu sou TDAH. Mas aí eu comecei a participar de alguns eventos. A gente batalhou na justiça de conseguir algumas acessibilidade em alguns eventos. E assim foi em Sumaré, teve rodeio de Sumaré. A gente fez todos os shows de todos os cantores famosos, Labelo. Mas o que você faz no show? Eu interpreto tudo o que tá acontecendo para Libras. Você
A música, você As vai lá. músicas, tipo o show, a dança. Agora tem. E essas músicas novas sertanejas aí que falam uma sacanagemzinha no meio? Como é A que gente faz? interpreta sacanagemzinha. Ah, é? Assim como qualquer outra. Assim, isso é uma questão. Isso é muito legal, né? Isso é uma questão que as pessoas pensam, tipo, ai, mas e tal coisa você interpreta? Poxa, você não tá ouvindo isso? Por que eu tenho que filtrar Tem pro razão. surdo? Ganhou Por de que novo. que o surdo. Ganhei de novo, eu adoro ganhar, sou taurina, amo ter razão. Palavra afrodisíaca pra mim é você tem toda a razão. Nossa, isso até. Ui! Adoro ter razão. E é isso mesmo. Então não tem que filtrar pro surdo. É que as pessoas analisam a pessoa com deficiência, parece que ela é infantilizada, ela é um anjo, ela é, meu Deus, a gente tem que protegê-la dos. Não, ela tem que saber o que todo mundo sabe, é uma pessoa comum, como todas as outras pessoas que têm direito a ter a mesma informação e a sacanagem que você tem. Entendo que sim. Sim? Entendo que sim. Registrar Então, a por presença isso, estamos. Ai, desculpa. do pessoal da Alameda aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo ambiente agradável que Muito vocês dão gostoso. pra gente, tá? Mas, puxa, então essa recepção de eventos eu achei muito interessante de ver lá. Então você fica interpretando tudo que tá acontecendo ali, que você Sim. tá escutando, passando pra eles ali, num camarote especial, onde que é, assim? Isso são batalhas que a gente tem dentro da comunidade surda. Por exemplo, eu não sou só uma intérprete. Eu, Pamela, me considero uma militante da comunidade surda. Então, por exemplo, quando alguém me contrata um evento, eu já pergunto, onde os surdos vão ficar? O que vai acontecer? Onde nós vamos passar? Qual que é o telão? Eu sei que não são todos os intérpretes que trabalham assim. Minha primeira preocupação é quanto esse ingresso vai custar para o surdo? Como a legislação é tal. Então, muitas vezes o contratante, ele não sabe essas informações. Então, cabe a mim. Eu não acho ruim, tipo, vocês deveriam saber. Eu gostaria que todos soubessem, mas não é assim. Eu digo, infelizmente, que todas as vezes no meu trabalho, eu sou o único trabalho que eu chego que eu não executo só o meu trabalho. Por exemplo, vou te dar um exemplo tosco. Você pode me corrigir se eu estiver errada. Você chegou aqui, você carregou o sofá? Não. Não. Eu sou o chatão que não faz nada. Não é essa questão, é função. Eu tô falando que a pessoa função. faz mais que a função. Você tá falando, Não, né? é porque eu chego num lugar, eu tenho que me preocupar com a estrutura. Eu não deveria me preocupar com a estrutura, eu deveria chegar e simplesmente fazer o meu trabalho, que é a Libras. Esse é o meu trabalho. Mas eu chego, eu pergunto assim para as pessoas. Eu cheguei aqui, só sentei no sofá. Você está preocupado com a estrutura? Não. O seu trabalho é vir fazer as perguntas, me conhecer, né? Enfim, era isso que é o seu trabalho. E eu chego num lugar, por exemplo, no meu último trabalho, eu cheguei e falei, olha, a gente ia ficar em cima do palco e o camarote dos surdos, que a gente conseguiu um camarote gratuito para os surdos nesse evento, por batalha, e esses surdos entraram gratuitos nesse evento, que foi muito, muito legal. Muito legal. Posso continuar? Não. Pode. Aí, o que aconteceu? O camarote dos surdos era 98. Lá longe. E a gente em cima do palco. Eu subi no palco, olhei e falei, isso não vai funcionar. Aí os meninos, isso faltando 1h30 para começar o show. Falei, isso não vai dar certo. Eu não posso ficar... Para mim, como intérprete, estrelinha, contratada, eu não precisava nem me preocupar. Esse é problema de vocês. Então, não, eles iam me colocar em cima do palco, que para mim é legal ele aparecer. Eu ia ficar do lado do cantor famoso. Eu falei, gente, o surdo não vai enxergar isso aqui. Tem como colocar uma câmera na nossa frente e transmitir nos telões? Não, porque os telões são dos patrocinadores, tal. Falei, olha, me desculpa, vocês têm que dar um jeito nisso. Ou vocês tiram esses surdos do camarote e colocam eles aqui na área VIP, para eles verem a gente, ou vocês colocam a gente em um lugar que tem que ser transmitido. Então, assim, em meia hora foi feita uma estrutura gigante pra gente ser transmitido nos telões. Mas isso tudo, assim, ó, é em cima da hora. Porque a gente já havia falado, esses surdos vão ficar na área VIP, mas a área VIP era open bar, então não tinha como eles trazerem esses surdos pra área VIP. Então, assim, são adaptações que a gente vai fazendo, são dificuldades que eu, Pamela, não precisaria me preocupar. E aí teve em Americana também que a gente conseguiu uma liminar, e aí a gente foi até um promotor de justiça, e ele, faltando 3 dias pro rodeio de Americana, ele falou, tem que ter intérprete de Libras, faltam 3 dias. Com aquele monte de shows lá, e simplesmente me mandaram. Os organizadores do show devem ficar felizes pra caramba. Nossa, demais. Eu acho que eles me amam. E assim, ó, não é por nada não vou dar spoiler aqui, mas estamos com essa briga em muitas cidades. Em breve, todos os rodeios, os teatros da cidade vão ter intérprete Libras, as pessoas queiram ou não. Como eu disse, eu não estou muito preocupada com o que o ouvinte pensa sobre isso, sinceramente. Para nós que somos transmitido por rádio, né?
Que aí é um meio que vocês não têm acesso Não. de jeito nenhum, Mas né? culturalmente falando, é um meio de comunicação de ouvintes, né? Então, assim, não é algo que eu possa fazer. Né? Não é algo que eu possa fazer. Isso eu não tenho como fazer. Mas as rádios hoje estão migrando também para a internet, né? Sim. E aí na internet tem. Sim, verdade, verdade. Mas é isso, eu acho bem legal, assim, eu fiz muitos shows. Nas lives, na pandemia, eu fui convidada. Isso é uma honra dizer pra mim que eu fui convidada. Eu e a minha equipe, eu, a Simone, né, a gente, nós somos convidados para trabalhar nas lives dos famosos, né? Sabe essas lives que foram transmitidas na pandemia? A gente trabalhou em várias, inclusive Zé Neto e Cristiano foi bem legal, assim, porque eles queriam que fossem pessoas da região, que fossem pessoas da cidade deles, que é São José do Rio Preto, que é a minha cidade. Então a gente faz questão que não venham intérpretes de fora, a gente quer que sejam as meninas daqui. Eu tenho uma pergunta. A Libras brasileira não é igual às Libras de outros países, né? Ótima pergunta. É tipo assim, você tem que estudar línguas para também falar com outras pessoas, né? Sim, até mesmo porque, assim, ó, agora daquelas professoras, eu amo ser professora, adoro dar aula, né? Vamos pensar na origem das línguas, né? Das línguas orais, né? Latim, grego, tal, essas origens, essas línguas influenciaram as línguas orais que existem hoje, né? Você vai lá pensar, sei lá, no grego, no espanhol, no inglês, no português. E a Libras, ela também tem uma influência do nosso português. Ela tem uma influência da nossa cultura. Certo. Então, Pamela, nossa, mas facilitaria muito se fosse universal. Pô, a língua oral também facilitaria muito se ela fosse universal. Você concorda? É que as pessoas sempre pensam que porque é por causa da pessoa com deficiência, tem que ser mais fácil, tem que ser mais bonito, tem que ser... Não, é a mesma dificuldade. Então, aqui... Por exemplo, a nossa língua Libras, língua é um siglema, Língua Brasileira de Sinais, então ela é brasileira. Pamela, tem similaridades? Tem similaridades, eu vejo os surdos de outros países sinalizando, eu compreendo algumas coisas, consigo compreender ali no contexto, a gente tenta se comunicar. Porém, olha que interessante, a língua de sinais nossa, brasileira, foi influenciada pela língua de sinais francesa, a LSF, que também influenciou outras línguas. Mas nos Estados Unidos, a ASL é influenciada também pelo inglês, influenciada pela cultura americana. Então, são muitas influências, né? Então, cada país tem a sua, sim, muito embora, como nós nos comunicamos com o corpo, acredito que seja mais fácil a gente compreender do que simplesmente eu ter que entender um work, por exemplo. Porque eu acho a língua de sinais incrível, porque ela é muito mais ampla do que simplesmente uma palavra, sabe? A gente fala com o corpo, a gente fala com o olhar. Então, por isso que a gente consegue ainda fazer uma comunicação. Mas existe, já que você está perguntando, existe uma língua de sinais que é a mundial, mas ela não é falada por um povo. Por exemplo, não tem um povo falante. O português é falado pelo povo brasileiro, né? Não existe isso, não é assim. Só que é uma língua de sinais, entre aspas, combinado, que se chama sinais internacionais, para eventos, para situações em que a gente precisa unificar. Certo. Por exemplo, ano passado, 2022, nós tivemos não existia a Olimpíadas. Certo. A Olimpíadas, existe a Paralimpíadas, que é para pessoas, né, com deficiência, e existe a Surdo-Olimpíadas. Muitas pessoas não sabem que existe. Meu Deus. Mas existe, eu não sabia. existe a Surdo-Olimpíadas. Então, olha só que legal, porque às vezes o pessoal fala, poxa, por que não coloca o surdo lá junto? Por que não? Ele não tem deficiência nenhuma, ele vai ganhar tudo. Boa! Palmas pra você, Ed. Perfeito. E é assim que o surdo se enxerga. Ele vai... Cara, qual que é a dificuldade de mobilidade dele? Nenhuma. Qual que é a dificuldade muscular dele? Zero. É zero. Então, simplesmente, ele tá à frente da dificuldade de mobilidade dos outros. E outra, a necessidade dele é outra, é a comunicação. Aí, de repente, vai lá, uma Olimpíadas, apita pra começar, pra dar largada. Cara, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Tem muita gente que é contra, que fala, não tinha que ter surdo-Olimpíadas. Cara, a pessoa não sabe o que ela tá falando. Então, nas surdo-Olimpíadas, as necessidades deles são assistidas. Por exemplo, ao invés de ser um apito, é adaptado, né? É um sinal, né? Os juízes também são treinados. Inclusive, até eu estava conversando com um juiz, é interessante. Um juiz que ele não era fluente em Libras, mas ele fez um curso para aprender, sabe o quê? Que ele me contou que basicamente tinha no curso dele, para ele poder apitar, é assim que a gente fala, apitar? Poder trabalhar nos jogos com surdos. E ele falou que ele aprendeu basicamente palavrões. Porque eles precisavam só falar palavrão. Não, eles precisavam, por exemplo, se um surdo falasse um palavrão para ele em Libras, ele
para ele expulsar, né? Para tá infringindo regras, desacatou o juiz. Então eles aprenderam muitos palavrões para poder dar um cartão vermelho. Interessante do atleta surdo é que ele não dá ouvido às críticas, né? Pode criticar. Tá aqui, ó. Mas imagina o tanto de distração se ele é visual. Ele precisa estar muito mais focado do que a gente. Sim, e aí teve essa surdo Olimpíadas, veio surdos do mundo inteiro. E aí você me perguntou se eu já tinha, né, ficado... Nossa, beijei surdos do mundo inteiro naquele evento. E aí, era uma pergunta que você me fez essa pergunta. E aí, minha filha, a gente sabia comunicar com todo mundo? Olha, de verdade, sabia? Eu fico imaginando a Torre de Babel, que a história bíblica, que tinha um monte de línguas e virou aquela confusão. Eu me imaginei naquilo, porque eram intérpretes do mundo inteiro, de cada língua oral. Então, de um lado tinha pessoa falando espanhol, inglês, e várias línguas visuais diferentes. Então, eu tava numa salada que eu chegava em casa, eu chegava no hotel à noite, deitava assim, pensava, meu Deus, meu cérebro tava dando tchutchu. Então, muito legal isso, porque nesse eventos como esse, a gente usa dos sinais. Eu dei todo esse rodeio para contar que nós nos utilizamos num evento como esse de sinais internacionais para poder fazer uma comunicação unificada, sabe? Entendi. Pamela, eu vou agradecer você por ter vindo aqui. Obrigada, eu que Foi agradeço. Muito bacana o papo. Como que as pessoas te acham nas redes sociais para te seguir? Como que tem curso aberto, tá lá o site, como guia as pessoas aí para chegarem até você. Ótimo. Bom, tem várias redes sociais, porque eu tenho vários trabalhos diferentes com surdos, né? Mas assim, a principal que você vai me encontrar vai ser pan.isis. Pan.isis. Aí nessa rede social tem o Instagram da minha escola, tem o meu site, tem o Instagram da Summer, que é a nossa festa para surdos, que inclusive vai acontecer em setembro, que é bem legal. Inclusive, eu vou aproveitar e fazer meu jabá aqui, que eu preciso de patrocínio. De repente você quer que eu, na minha festa lá em São Paulo, que vão surdos do Brasil inteiro, que vão televisões entrevistar a gente lá para saber como é que funciona. De repente, se você quiser ser meu parceiro e saber como você pode me ajudar, você pode me procurar, tá? Que a festa é bem, bem bacana e é uma das maiores do país com acessibilidade em Libras. E agora a gente está com matrículas abertas para os cursos. Vai começar agora semana que vem, curso básico. Não sei nada de Libras, quero aprender. Você começa do zero no básico. Aí não é só para surdos, né? Para todo mundo que aprender também. Esse curso especificamente para ouvintes mesmo. Cursos que eu tenho para surdos, por exemplo, eu ensino os surdos a escreverem em português, a melhorarem o português. Curso de sexualidade para surdos eu tenho. Tenho curso de marketing digital para surdos. Tudo que vocês têm aí no mercado para ouvintes, eu tenho para surdos. Tudo em Libras, ministrado por professores surdos. Só que agora para vocês, assim, eu quero aprender Libras, quero me comunicar. Curso básico de Libras. Já fiz algum curso, sei alguma coisa? Intermediário. E aí você vai galgando até o avançado, até a fluência, que é muito legal. Minha filha é fluente em Libras, nasceu no meio de surdos, então assim, fala em Libras, fala inglês, fala espanhol. Eu acho riquíssimo a gente aprender eu vou aprender só porque eu quero me comunicar com o surdo. Não, para você se tornar uma pessoa melhor. Acho que a gente se torna uma pessoa melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. É isso, assim. É isso aí, com certeza. Isso. Obrigado, viu, Pam? Eu que agradeço, obrigada. Galera, eu sou o Ed Rosseto e esse daqui foi o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar em todas as plataformas existentes, bem como na TV Brumais, na TV Alfa, na Top FM, na Melone, na Do Seu Jeito, na Cultura Regional, na Centenário FM. Todas essas rádios nos transmitem às quintas-feiras, certo? Nas rádios são às 10h30, na Top é às 11h. E na TV, todos os dias, 10h30 da noite, estamos lá, canal 27527 da NET, em Botucatu, canal 8. Paulo, Maico, obrigado por Eza Filmes, é sempre um prazer trabalhar com vocês, essa super estrutura aqui que vocês montam pra gente. Isso daí, carrega o sofá, serve cafezinho, traz água, dá brigadeiro, coloca a revista no lugar certo, iluminação. A pessoa não vê, a estrutura aqui é grande. Muito obrigado por Eza Filmes. Se você precisa de vídeo para sua empresa, se você quer ter um podcast como o meu, aliás, que não é um podcast, daqui é um talk show, né? Não tem, cadê a mesa aqui? Cadê aquele papo chato, aquele fone? Não tem, né? Aqui o papo é legal. Aqui é um talk show. A Pureza Filmes faz. A Pureza Filmes é uma empresa de vídeo. Tudo que é vídeo, eles fazem. Desde uma propaganda de TV, ou um vídeo institucional, ou um videoclipe, você que é cantora, a Pureza Filmes faz. Gravaram Ferratini esse final de semana, né? Então, tô sabendo.
Então é isso, Pureza Filmes, só falar com eles. Eu vou mandar um abraço pro Ari da Altmídia Outdoors. A Altmídia é uma empresa de outdoors aqui de Bauru que tem anos de tradição e os melhores pontos da cidade. Não é legal ver a sua marca, a sua empresa estampada, todo mundo passando e vendo? Outdoor é uma mídia tradicional que funciona muito e está presente aqui em Bauru em vários lugares. Então, se você quer ter sucesso com o seu negócio, fale com a Altmídia Outdoor. Nosso parceiraço aqui também, o Lucas, da Sales Rock. A Sales Rocks é mais que uma agência. É uma agência dedicada ao varejo, principalmente online. Então, se você quer alavancar suas vendas e vender de verdade, não só fazer publicidade, vender, fale com a Sales Rock. Já pensou num brinde legal? Que tal colocar a cara do seu cliente numa caneca? Tá? É só você falar com a Natália da Cari Canecas que você vai ter um brinde personalizado e muito bacana para presentear um aniversário ou dar para um cliente. É muito legal, que é personalizado, é um presente único, né? Cari Canecas, ela faz a caricatura, imprime na caneca e fica muito bacana. Todo mundo aqui do Além dos Outdoors tem e os nossos convidados sempre ganham porque é muito bacana e todo mundo fica impressionado. Então, se você quer impressionar, dá uma Cari Canecas. Pessoal, e lembrando sempre dos nossos amigos Carlos e Clarissa que nos aguentam lá no DUI, né? O DUI que é um espaço democrático para você ter o seu negócio. Então, se você não quer gastar abrindo escritório, comprando móveis, pagando IPTU, você vai lá no DUI, pega uma sala que já está toda estruturada, com ar-condicionado, com internet rápida, com café, com recepção e faz o seu negócio lá. E além de tudo, você encontra outras pessoas, pode até fazer negócios lá dentro, um network, trabalhar com outras pessoas é sensacional. DUI Cowork, procure nas redes sociais, se informa, liga lá que você vai adorar. Gente, tchau. Tchau, gente.